Graças a Deus, que a paz de Deus ilumine a sua vida, o seu caminho, a sua semana, esse primeiro dia do mês de março. Eu desejo para todos que nos acompanham agora a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, aquele que morreu por nós na cruz. Minha amiga, meu amigo, nós estamos começando mais um mês e mais uma semana. É o mês de março, o terceiro mês do ano, um mês profético, aonde Deus derramou sobre a vida do seu povo, o povo que se voltou para Ele, que estava errado, vivendo uma vida errada, mas que se voltou para Deus e começaram a fazer tudo o que era correto e agradava a Deus. E por conta disso, Deus o abençoou de forma exuberante, e Deus fez com que os frutos viessem, e eles começaram a colher bênção de montões. Esse mês de março será um mês muito abençoado. Estamos aqui para começar mais um mês, mais uma semana, e com o nosso momento com Deus. Minha amiga, porque não existe coisas mais preciosas do que o momento com Deus. Está aqui, ó. Eu já estou com o meu copo d'água. Você pode preparar o seu copo com água também, para que daqui a pouco a gente possa consagrar. Mas hoje nós estamos aqui juntos para falar de José. Talvez o passado de José seja o seu presente, seja o presente de muitos que nos assistem agora, que nos acompanha agora, através do canal do YouTube. Minha amiga, meu amigo, José foi um jovem sonhador. Ele tinha sonho, ele tinha desejo, ele tinha projetos, mas por ser uma pessoa pura, sem maldade, sem malícia, ele abriu a sua boca e contou o seu sonho para os seus irmãos, que com inveja perseguiram, não concordou, não aceitou, em ver que o sonho de José era algo tão grande, e que se esse sonho se tornasse realidade, eles com certeza teriam que se submeter a José. E por pura maldade, inveja, eles jogaram José no poço. No outro dia de manhã cedo tirou, fugiu à morte. Disse para o pai que as feras do campo haviam matado José. E no outro dia eles vão lá, tira José da cisterna, e ali eles vendem como escravo. E depois José é acusado de assédio, injustamente ele é preso, vai para a prisão. Então veja o processo de uma vida. Mas o que nos chama a atenção na história de José, minha amiga, meu amigo, é que diante de todo o processo, de tudo o que ele passou, ele não perdeu a fé, ele não perdeu a confiança, a esperança em Deus, não. Ele continuou perseguindo os seus sonhos, ele continuou buscando a Deus, ele continuou confiando, tendo fé, tendo esperança em Deus. Ele não perdeu a fé, ele não perdeu a sua essência, o seu caráter, a sua personalidade. Não. Até que um dia, depois de tanto sofrimento, depois de ter passado por um processo tão difícil na vida, tão doloroso, chegou o grande dia de José ser honrado e do sonho dele se tornar realidade. O que nós entendemos com isso? Não importa, minha amiga, meu amigo, o processo. Se você continuar firme com Deus, se você continuar lutando, perseverando, sendo fiel a Ele, se você não olhar para nada, nem para ninguém, creia, tenha certeza, minha amiga, meu amigo,
de que todos os seus sonhos podem se tornar realidade. Porque foi assim com José, e não será diferente com você. Você quer ver uma coisa? No livro de Gênesis, capítulo 41, no versículo 37, olha só o que Faraó diz aqui. Os conselheiros foi agradável e Faraó a todos os seus oficiais. Olha só, disse Faraó aos seus oficiais: acharemos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Faraó teve um sonho e José estava preso, e todos os homens sábios, inteligentes, adivinhadores que Faraó tinha chamado ao seu palácio, ao seu trono, para decifrar o significado do seu sonho, nenhum foi capaz de conseguir explicar para o Faraó, com palavras que viessem de fato convencer que aquela explicação era algo plausível. E quando trouxeram José à presença de Faraó, em que ele começou a contar os seus sonhos, José decifrou. Então por isso que Faraó diz assim: acharemos porventura homem igual a este, em que nele há o Espírito de Deus? Faraó foi obrigado a reconhecer que em José havia o Espírito de Deus. Mesmo diante de tanta injustiça, de um processo doloroso que José passou, ele não abriu mão da presença de Deus. Ele não abriu mão do Espírito de Deus, o Espírito Santo. É isso aí, minha amiga. Nós podemos passar por tudo na vida, o que nós não podemos jamais é abrir mão do Espírito Santo. Você pode ser perseguido, você pode ser injustiçado, você pode ser caluniado, você pode ser mal visto, pode falar o que for de você, podem tentar fazer o que for com você, mas se em você há o Espírito de Deus, Deus ele vai te honrar, Deus ele vai fazer com que o nome dele seja glorificado na sua vida. Não abra mão do Espírito Santo, não abra mão da presença de Deus por nada nesse mundo. Tá certo, minha amiga? Olha que coisa linda. Disse, pois, Faraó a José: visto que Deus te faz saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Olha que coisa gloriosa. Faraó reconheceu que a sabedoria de José era tão grande que não podia partir da mente humana, não, mas que era uma sabedoria vinda do próprio Deus. Glória a Deus, aleluia. E Deus ele quer dar essa sabedoria para todos nós, a sabedoria que confunde este mundo, a sabedoria que confunde os estudiosos, os cientistas, a sabedoria que confunde a medicina, os médicos, que quando olha para o resultado de um exame diz: olha, não tem mais jeito. E Deus cura, Deus transforma e liberta. E aquele médico, ele fica se perguntando: como, se estava aqui no exame, está aqui, está comprovado. Como que aconteceu? Como que essa doença, essa enfermidade desapareceu? É, minha amiga, Deus é o nosso Deus. Admiraram-se, aí Faraó, ele diz assim para José: administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono serei maior do que tu. Glória a Deus, aleluia. Viu aí, minha amiga? Faraó disse para José: tu vai administrar toda a minha casa, toda a terra do Egito, somente no trono eu serei maior do que você. Disse mais Faraó a José: vê que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Deus quer te dar autoridade sobre este mundo. Diga-se de passagem, o mundo que está podre, está dominado pela corrupção, mas Deus quer te dar autoridade sobre todo o império, o governo das trevas. Tá certo, minha amiga?
Pense nisso. Será que você não é uma pessoa que já desanimou? Já abortou os seus sonhos, já abriu mão dos seus sonhos? Não abra. Se um dia você deixou de sonhar, volte a sonhar. Agora sonhe aliado com Deus, apegado com Deus. Não abra mão da presença de Deus, não abra mão do Espírito de Deus. Pode tirar em tudo de você, pode arrancar tudo de você. O que você não pode perder é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Foram tirados de José, um garoto tão novo, com 17 anos, o pai e a mãe. Ele tinha muitos anos pela frente para curtir mais um pouco seu pai e a sua mãe, mas arrancaram a força, o pai e a mãe, arrancaram ele da sua casa, arrancaram ele da sua família, arrancaram tudo de José, mas não conseguiram arrancar de José o Espírito Santo, porque ele não deixou, ele não permitiu. Ele não permitiu que a inveja, o ódio dos seus irmãos contra ele, e que arrancaram tudo dele, as injustiças que ele passou, tudo que ele passou, ele não permitiu que nada tirasse dele o Espírito Santo. Podem arrancar tudo de você, pode tirar tudo de você, mas não deixe que ninguém tire de você a presença de Deus, o Espírito Santo. Porque ainda que tire tudo, humanamente falando, fisicamente, materialmente falando, de você, mas se você se mantiver com o Espírito Santo, Deus vai te dar força, Deus vai te dar sabedoria, Ele vai entregar tudo nas tuas mãos. E aqueles que um dia fizeram isso contra você, eles vão se curvar todos diante de você, porque os irmãos de José foram até o Egito e se curvaram diante dele. É muito forte, né, minha amiga? Pense nisso. Pega o seu copo com água, vamos orar, vamos falar com Deus. Meu Pai querido e meu Pai amado, graças te damos, meu Deus, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. E nessa história tão linda, tão maravilhosa de José, que passou por um processo tão doloroso, mas se manteve com o teu Espírito, com a tua presença nele, mesmo passando por um processo tão difícil, mesmo sentindo tanta dor na alma, no coração, José não perdeu a fé, José não perdeu a esperança, a confiança em ti. Ah, meu Deus, há pessoas agora que nos assistem, que nos acompanha, meu Pai, que foi um dia perseguida por alguém, foi injustiçada por alguém, injustamente foi arrancada tudo, foi tirada tudo desta criatura, desta pessoa, e hoje essa pessoa se sente uma pessoa, meu Pai, perdida, triste, vazia, angustiada, ansiosa, depressiva, porque ela botou na cabeça dela que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que não tem mais solução para ela. Ela abortou, ela abriu mão dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus objetivos, mas que agora o Senhor vai ao encontro desta criatura, meu Pai, e encha o seu coração de gozo, encha a sua alma agora de alegria. Faça esta criatura, meu Pai, voltar a ter a certeza de que o Senhor é com ela, porque José foi em frente, não olhou para trás, não desanimou diante de tudo que ele passou, que ele sofreu, porque dentro dele batia forte um coração e a convicção e a certeza de que o Senhor era com ele e que o seu sonho jamais iria cair no mar do esquecimento, não, que o Senhor ia dar forças, que o Senhor com ele ia ajudá-lo a realizar, a construir, a materializar os seus sonhos. Meu Deus, então agora abençoa esta criatura, onde quer que ela esteja, em casa, no trabalho, no hospital, numa sala fria, aonde quer, em qualquer lugar deste mundo em que esta pessoa se encontre. Deus abençoa ela agora, estenda as tuas mãos e dá um abraço, meu Pai, caloroso nesta pessoa, para que ela, meu Pai, se sinta forte e vencedor, vencedora.
Eu determino isso em nome de Jesus. Meu Deus, consagra este copo com água, cada gota, cada partícula, cada molécula. Quando esta pessoa beber, tomar, ela receba paz, ela receba força, saúde, que emana do teu trono. Nós consagramos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma esta criatura nas tuas mãos e abençoa. Dá uma semana, dá um mês de massa abençoado para ela, em nome de Jesus. E você que crê, glorifique a Deus. Graças a Deus. Beba da sua água e receba paz, receba força, receba saúde. Tá bom? Pense nessa meditação de hoje, nesse momento com Deus de hoje tão glorioso, tá? Deus é contigo. Não deixe ninguém tirar a coisa mais preciosa que você tem, que é a presença de Deus e a certeza de que Ele é contigo. E com Ele, qualquer que seja, minha amiga, a barreira, o obstáculo, o processo que você tem que passar para chegar onde você tiver que chegar, saiba que Ele vai fazer você chegar. Agora, sem Ele é impossível, tá certo? Nós vamos ficando por aqui. Não esqueça de dar o joinha aí no canal. Não esqueça de se inscrever. Tem um nomezinho preto escrito. Você pode se inscrever no nosso canal. Quando você assiste qualquer vídeo, você assiste, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você. Ó, tá aqui, ó, onde tem esse nome aqui assim, ó, escrito preto. É só você clicar nesse nome escrito, que você automaticamente já vai estar inscrito no canal. É preciso você se inscrever, você clicar, ó, você clica aqui, ó, acabou, você já está, ó, aí aparece o nomezinho, você já está inscrito no nosso canal. E aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e espalha para mais pessoas. Não basta você só assistir, gostar da nossa mensagem todo dia. É preciso você também se inscrever no nosso canal e dar também o joinha, tá certo? Deus vai abençoar muito a sua vida, tenho certeza disso. Fique com Deus, até o nosso próximo encontro.